Ok, então, olá a todos, boa noite, Boa noite. bem-vindos Boa a noite. mais um Céu do Mês, desta vez para julho. Já estamos aqui já estamos a meio do mês, mas foi dia 10 que iniciámos, portanto, aqui o novo ciclo, não é, de lunação, e essa é a referência aqui da nossa, enfim, do nosso trabalho de análise, focarmos no novo ciclo mensal. Portanto, já passaram 15 dias, 5 dias, perdão, desde essa lunação, desta lua nova de Caranguejo. Então, já temos aqui alguma informação, alguma experiência do que é que este novo ciclo está a trazer em termos de desafios, de aprendizagens, de qualidades, não é? Que estamos aqui agora, a trabalhar e a experienciar. Da mesma maneira como temos feito nos outros dois, ainda não são muitos, mas nos outros dois céus do mês, temos começado com uma espécie de ritual, não é? Eu acho que seria interessante continuarmos, que seria pedir-vos para, aí no vosso, na janelinha de chat, colocarem uma palavra ou uma frase, uma expressão, enfim, algo que possa caracterizar aquilo que vocês estão a sentir do momento presente. Que qualidades é que estão agora a experienciar? Que desafios? O que é que sentem deste momento? Para de alguma forma termos também aqui fazermos enfim um apanhado, não é? Sentirmos aqui um pouco o pulso de como é que todos estamos a viver e o que é que poderá haver aqui também de comum. Então vou dar aqui um bocadinho para vocês darem esse feedback. Ok, muito bem. Ok. Posso já aqui dar algum feedback daquilo que vocês têm estado a dizer. Portanto, muito cansaço. Várias pessoas aqui a falar, pelo menos duas, não é? Em termos de cansaço. Contrariedades, recuos. Algo relacionado também com a comunicação tensa. Cortes bruscos e coisas rápidas. Noites agitadas. Ok. Dúvidas em relação ao futuro. O cansaço parece, uma vez mais, não é, aqui um tema recorrente, e acho muito interessante, porque também seria talvez aquilo que eu diria também assim de mais imediato. Portanto, um certo cansaço. Cansaço a todos os níveis, não só cansaço talvez físico, não é? Mas cansaço para já todo estes desafios que temos vivido, não é? Esta incerteza, não é, que temos em relação ao futuro, cansaço pandémico, não é? Que já é um conceito. Cansaço de tudo, não é? Diz aqui a Maria José, exatamente, não é? Uma espécie de incapacidade já de estar, de reagir, não é? De uma forma positiva, muitas vezes, à realidade que está à nossa volta, não é? Ok. Maria José também diz aqui uma coisa muito interessante, mais sensível à opinião dos outros, logo mais reativa. E que também seria outra coisa, falta de paciência, ok. Outra coisa que eu também destacaria na minha experiência, e também um pouco aqui com o céu que já vamos ver, e que falámos um pouco aliás, falámos disso no céu do mês passado, alguma dificuldade, alguma polarização, não é? Dificuldade em
lidar com a antagonização da opinião dos outros, as nossas maneiras de ver e as maneiras de ver dos outros. Portanto, há aqui um lado tenso muito grande também na comunicação e muito nesta base da polarização. Interessante que ontem estava a ver um programa, e isto também é interessante, os temas vão surgindo, e um programa que é o Fronteiras 21 na RTP3, que traz sempre assim algumas os temas do momento, e o tema era radicalização, precisamente, não é? A radicalização do discurso na política, as opiniões muito extremadas. Portanto, também é mais aqui uma confirmação, não é? Que esse é um tema que está muito na ordem do dia. A Armanda aqui fala de muita indecisão, também noites agitadas, dúvidas em relação ao futuro, não é? Ok. Mas uma alegria, pronto. Então temos aqui também um lado também sagitariano, não é? Ok. Com pelo menos aqui alguma alegria, alguma situação surpreendente ou interessante, positiva. Ok. Mas eu diria que isso está a ser difícil, não é? Está a ser talvez difícil, precisamente encontrarmos aqui a tal luz ao fundo do túnel, parece que nunca mais chega, não é? Está perto, perto, e depois vai ficando um pouco, vamos sendo cada vez mais intolerantes a chegar lá, não é? Quando estamos quase no topo da montanha, e depois ainda falta aquele bocadinho, e depois afinal parece que ainda falta mais um bocadinho, e isto torna a coisa muito desgastante, não é? Ok, muito bem. Então eu vou partilhar aqui a minha tela para olharmos para o mapa. Ok, puxar aqui. Onde é que foi o painel de vídeo? Ah, está aqui. Estava aqui escondido. Peço desculpa, estava aqui a tentar trazer o painel de vídeo para conseguir ver-vos. Ok. Então, vamos lá espreitar o nosso mapa. Portanto, este é o mapa do momento atual, como estão os planetas agora. Mas vamos começar por ver aqui ainda primeiro uma coisa que que já temos feito também nas outras edições, que é olhar um pouco para os elementos, começarmos logo por aí, ver como é que esta pesagem em termos de elementos vai mudando também, não é, ao longo do mês. E começámos aqui o mês de julho, e aqui portanto indo um pouco mais atrás, não necessariamente ali à parte do início do ciclo de lunação, mas mesmo do mês, com alguma falta de terra, que depois aqui agora mais perto, portanto dia 12, com o Mercúrio a entrar em Caranguejo e portanto a reforçar aqui a água, vemos que saiu de Gêmeos, e portanto aqui nos últimos dias mais difícil termos este lado racional prático, não é? Que é a terra e o ar, portanto mais passionalidade, mais intensidade emocional, menos racionalidade, menos o lado prático, não é? A terra e o ar. E isso vai se manter um pouco, sendo que aqui para o final do mês volta um pouco mais a terra, e portanto talvez a perspectiva mais pragmática, prática, organizativa possa surgir novamente, mais em força, e o ar também. O que vai acabar aqui, portanto, mais para o final do mês, isto é já mesmo a passar para o mês seguinte, portanto 28, 29, acontece ali já mesmo no final do mês, vamos ter menos água. E, portanto, se calhar menos esse clima emocional ou sentimental, digamos assim, mas muito fogo. Portanto, o fogo também é passional, também é intenso, não é? Nas emoções. Mas é uma emoção diferente do sentimento da água, que é mais interno, não é? Uma coisa mais introvertida, de ligação, de estarmos a remoer nas coisas, não é?
a pensar nas ligações emocionais às coisas, às pessoas. Portanto, o fogo é realmente emoção, mas de uma maneira diferente, não é? Mais de projeção para fora dessa intensidade de afirmação. Aqui nos modos também é interessante, basicamente não temos tido, agora não temos assim muito, vamos ter aqui um período, pelo menos até dia 22, com pouco modo fixo, e portanto talvez as coisas possam não ser muito fáceis de agarrar ou de perspectivar já, não é? Mas depois, a partir aqui do final do mês, 22 até ao final do mês, é exatamente esse modo que vai predominar. Portanto, o modo fixo. O modo fixo tem um lado positivo, que será exatamente essa estruturação das coisas, mas ao mesmo tempo também pode ser um pouco rígido, não é? Alguma dificuldade em se adaptar. Mas pelo menos aqui um pouco mais de centramento, ou pelo menos de consistência. Não sei se querem partilhar alguma coisa ou perguntar, para começarmos então a ver aqui o nosso mapa do dia e do mês. Jorge, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Sim. O dia 5 teve aí alguma tensão ou foi um dia mais ou menos tranquilo? Porque Sentiste alguma... sim, Ok, então vamos espreitar aqui o mapa. E vamos começar até, vou pôr aqui o mapa do dia 1, porque eu acho que aquilo que se calhar no dia 5 conseguimos ver aqui também nesse dia 1, e o que é que acontece, portanto, no início do nosso mês, e que já tínhamos falado, quem viu o outro céu do mês, já tínhamos falado aqui numa grande tensão, a tensão principal até dos últimos meses e que ainda vai perdurar até ao próximo ano, mas agora está num pico, ou teve o mês passado, e agora está a aligerar um pouco, mas eu acho que agora está-se a mostrar os efeitos também, não é? Que é esta quadratura Saturno-Urano, que temos aqui, e que depois agora está a ser ativada, ou tem estado a ser ativada também ali com o Marte daquele lado, aquilo que chamamos uma quadratura T. Portanto, é uma configuração muito tensa, que realmente, ainda por cima, com estes planetas também muito desafiantes. Urano, rebeldia, vontade de mudança, de algo novo. Saturno, a estrutura, a responsabilidade, a regra, os limites. E depois Marte, não é? Marte, a agressividade, a vontade, a afirmação. Portanto, tudo isto, claro que é um pouco explosivo. E não querendo fazer isto uma perspectiva mais mundana, não é? Do que é que se passa lá fora, mas acho que temos estado a ver também muito isto, surgirem sim algumas coisas, tensões que já existiam, não é? E que agora rebentaram um pouco. Vimos a situação em Cuba, na África do Sul, por exemplo, não é? Para ser assim, alguns eventos mais marcantes, mas também vemos, lá está, o tal diálogo muito polarizado, muito radical, de posições muito extremadas, muito reativo, não é? Se o outro diz eu de alguma forma parece que tenho aqui uma certa um certo ímpeto para dizer B, não é? Ou para dar o outro lado da questão. Portanto, entrar nesse jogo, porque de facto é o jogo do momento e é difícil nós mantermos uma certa neutralidade, uma certa sermos moderados, não é? Portanto, ser moderado não está fácil, não está fácil. E de facto, claro que isto mostra-se lá fora, mas eu diria que o importante também é nós, dentro daquilo que é a nossa esfera pessoal, tentarmos perceber como é que podemos trabalhar isto. E a razão aqui não está no lado de Saturno ou de Urano, até porque são estes os dois, não? Ali o Marte serve mais de gatilho, não é? É o que vem puxar fogo ao rastilho e fazer a coisa explodir. Mas nesta tensão entre Saturno e Urano, podemos dizer entre a estrutura,
a responsabilidade. Para em responsabilidade Urano, não é? Perdão, em Aquário, Saturno Aquário, também uma responsabilidade em relação ao coletivo, cumprir regras, por exemplo, não é? Não cumprir e fazer à minha maneira, Urano, não é? Ter liberdade para não me sentir preso, desde logo, não é? Isso é uma coisa que vemos claramente, não é? Tal fadiga que todos temos um pouco isto. Por um lado, saber que se calhar algumas regras é preciso, por outro lado, também saber que se calhar também temos de ter aqui uma visão nova, diferente, de nos adaptarmos, sermos criativos em relação às coisas. Portanto, a razão não está nem de um lado nem do outro, nem no lado de Saturno, nem no lado de Urano, porque sempre que nós nos encostamos a um deles, não é? Estamos a entrar no tal jogo da polarização. O que acontece é que, enfim, se eu tenho mais Saturno no meu mapa, por exemplo, sou Capricórnio, tenho um ascendente Capricórnio, ou tenho o Saturno no ascendente, ou ligado à Lua, ou ao Sol, enfim. Depois há várias maneiras de chegarmos a essa conclusão, mas se identifico mais com Saturno, posso, não é, também ter mais tendência para vestir essa camisola e, portanto, achar que os outros são irresponsáveis ou que são individualistas e querer restringir, querer impor regras, querer de alguma maneira culpabilizar, enfim, não é? Entrar num certo discurso ou numa certa posição, isto não só socialmente, coletivamente, mas também no nosso dia-a-dia, não é? Obviamente. Por outro lado, se eu me encosto mais aqui para o lado do Urano, não é? E visto mais a camisola do Urano, tenho muito Aquário no meu mapa, tenho Urano por eminente de alguma forma, ter uma perspectiva mais radical, diferente, caminhos alternativos, informação às vezes alternativa, não aderir ao mainstream, ser muito reativo quando dizem é desta maneira ou deves fazer daquela, em relação à autoridade, em relação às instituições, em relação às regras, portanto, de alguma forma, assumir mais essa atitude rebelde e radical. E, portanto, eu diria que sempre que nós entramos neste jogo e vestimos a camisola de um ou de outro, de alguma forma, não quer dizer que estejamos a falhar em nada, não é? Estamos simplesmente a entrar no fluxo, não é? Do fluxo coletivo e é um processo mais inconsciente, não é? Que depois vai trazer aqui algumas aprendizagens, mas se nós estivermos desde logo conscientes que isto está a acontecer, que é este o jogo, também podemos começar a desarmar um pouco algumas coisas destas. Desde logo perceber, ok, se calhar ao estar a vestir a camisola do Benfica, não é? Aquilo ali, se calhar estou a ver penalti, não é penalti. Pronto, enfim, aqui uma metáfora mais futebolística que vemos muito isso, não é? A objetividade às vezes falha-nos quando vemos as coisas de um determinado prisma, com um determinado filtro, não é? Então, se também estivermos atentos ao nosso filtro, eu já sei que sou muito radical, muito uraniano, então, ok, o que é que eu se calhar não estou a ver, que preciso também de equilibrar aqui com Saturno, e vice-versa, não é? Isto para não cair nas tais, enfim, em situações em que depois são muito extremadas e é difícil chegarmos a algum tipo de consenso, é difícil resolver coisas, porque não se resolve, só se cria mais tensão. Não sei, Sofia, se isto faz sentido, portanto, com aquilo que estavas a perguntar ali do dia 5, mas eu diria que dia 1 até dia 5 não há assim muito mais. Sim, Jorge, faz imenso sentido, especialmente para o meu mapa, porque eu tenho muito Urano e muito Saturno. Ok. Portanto, deve ter sentido aí essa tensão. Essas duas coisas a trabalharem, não é? Exatamente. Porque depois também pode acontecer exatamente isso, não é? Ou seja, temos no nosso próprio mapa estas duas coisas em tensão, ou seja, uma oposição de Saturno-Urano no mapa, ou uma quadratura, ou até uma conjunção, enfim, ou sermos Aquários com Lua em Capricórnio, por exemplo, ou Exatamente. Capricórnio com Lua em Aquário,
ou Lua conjunta a Saturno e Sol conjunta a Urano, portanto, podemos ter até dentro de nós esta mesma divisão, não é? Entre querer uma coisa inovadora, diferente, aquela ideia, Urano e Aquário tem muito aquela questão de me distinguir da molhada, do rebanho, não é? Então, um certo receio de seguir no rebanho. Então há sempre uma certa tentativa de me desidentificar do rebanho, de me pôr, de me individualizar, não é? De alguma forma. Por outro lado, Saturno adere muito às estruturas, às regras, portanto, tem uma perspectiva de consistência social, então há aqui um outro lado diferente, ok? Se calhar o rebanho é importante, não é? Porque o rebanho dá estrutura, o rebanho é a sociedade, são as regras que temos que cumprir, é a visão comum, e isso é importante. Então, podemos ter exatamente essa dificuldade dentro de nós, ou então lá fora, se estivermos muito balançados para um dos lados, pode acontecer agora, de facto, termos um certo desafio, não é? E aqui o desafio será, eu diria, abrir-nos para ver um pouco a outra perspectiva. Ou seja, se temos convicções muito rígidas em relação a uma determinada situação, também tentarmos ver as coisas de outra perspectiva. Tentarmos ouvir mais o outro ou procurar informação, perspectivas um pouco diferentes. Por outro lado, estamos sempre a procurar o alternativo, o que por uma questão de reação, não é? E, ok, se vem desta pessoa, ou se vem das autoridades, ou se vem daqui, ou normalmente é essa desconfiança da autoridade, eu rejeito, não é? Então vou sempre procurar o que é alternativo, o que é diferente, e de alguma maneira isso também não é muito objetivo, não é? Também não nos leva necessariamente à verdade, porque eu já estou aqui a condicionar também o meu próprio juízo, procurando desde logo uma coisa que, enfim, se calhar pode não ser assim tão consistente, não é? E então de alguma forma também não ter receio ou perceber até que ponto é que há aqui também um receio da autoridade, do compromisso, do estar no rebanho, não é? Ok, muito bem. Alguma questão também até agora? Dúvidas? Estejam à vontade para fazer perguntas, por favor. Não me deixem só falar aqui sozinho. Se quiserem intervir, dizer alguma coisa, partilhar, estejam à vontade. A ideia também é um pouco essa. Jorge, temos o Saturno aí, se calhar estou a ver mal, a fazer uma oposição a Marte e a Vênus, é isso ou não? Aqui no início do ano, do mês, sim. Sim. Portanto, tal quadratura T, não é? Ok. Porque a Vênus tem-se estado a juntar aqui ao Marte. Aliás, ontem esteve, e hoje também está muito visível no céu, não é? Os dois juntinhos, um ponto muito luminoso. Esta conjunção é interessante até visualmente de observar. E portanto, sim, não é? É isto que poderá ter sido aqui o gatilho, por isso é que só agora, esta quadratura já está em efeito há algumas semanas, foi ali mais ou menos há um mês atrás, por volta do dia 14, que ela esteve realmente exata, mas parece que agora é que estamos a ver assim algumas coisas a acontecer, não é? Lá está, porque os planetas lentos normalmente servem como gatilho para estas coisas. Há ali uma tensão e depois quando passa ali, às vezes a Lua, neste caso aqui o Marte e Vênus, toca ali naquele ponto sensível e é o gatilho, não é? Ainda por cima Marte, não é? Que leva à ação, leva à reação. Portanto, isso estava no início do mês. Aqui para dia 10, este é o mapa da Lua Nova, portanto, a Lua Nova de Caranguejo. Vemos aqui Sol e Lua conjuntos. Ainda temos isso também. Portanto, temos a quadratura, reparem já aqui a aligerar um pouco. O Saturno está nos 11 graus, estava nos 11 graus e o Urano nos 14, mas aqui a Vênus e o Marte,
portanto continuam nesta configuração, que é a configuração mais tensa que aqui temos. E portanto, lá está. É uma configuração que traz este lado muito polémico, não é? Muito carregado em termos de... muito polarizado. Trazer qualquer assunto um pouco mais profundo hoje em dia dá discussão, ou dá esta polarização, não é? Um tem uma opinião, o outro tem outra, é difícil termos agora uma comunicação mais harmoniosa, mesmo com aquela Vênus ali, poderíamos dizer, ok, a Vênus tem essa qualidade de pontes e de harmonia, mas ela está aqui em quadratura, portanto, depois também é Leão, não é? Ou seja, há aqui uma perspectiva de fazer valer também a minha visão das coisas, não é? Sobressair, a um lado dominador que o Leão também tem, ligado à sua identidade, não é? Portanto, as minhas opiniões também têm a ver com a minha identidade. Eu identifico-me com esta opinião, com aquela forma de ser, e com aquela forma de estar, esta perspectiva ou aquela perspectiva, não é? Então isso torna difícil haver diálogo. Uma boa metáfora é exatamente o futebol. Se eu sou de uma determinada equipa, então eu vou sempre ver os juízes do árbitro a meu favor e não ao contrário, não é? Portanto, há sempre esse viés. Não é difícil dizer sim senhor, ganharam bem, sim senhor, tem razão, ou então já é uma coisa mais de amargura, não é? Não jogamos nada, e, portanto já de autoflagelamento. Portanto há sempre esta coisa da identificação que não nos ajuda, não é? A ver as coisas também de uma forma mais neutra. E agora é difícil, não é? Neutralidade é de facto difícil. Jorge, agora temos o Plutão em oposição ao Sol, não é? Exatamente. Que não é nada fácil. Agora, neste preciso momento, é isso que está a acontecer. Portanto, estamos com a quadratura Saturno-Urano e com a oposição Plutão-Sol. Portanto, temos aqui esta quadratura que está a desaparecer, mas agora o aspecto do momento, não é? De agora deste dia e dos próximos que temos à frente, nos próximos 2 dias esta oposição vai se fechar, vai ser mais apertada e portanto já está ali, e reparem, bem vincada, não é? Que este traço bem vermelho, o Sol está de facto a aproximar-se da oposição ao Plutão. E eu acho que isto vai trazer muito as questões do medo, não é? Ou seja, uma vez mais, a questão reativa, mas muito provavelmente temperada ou impulsionada aqui com medos. Mexe muito com o inconsciente. Sim. Sim, sim, sim. E o Saturno vai se voltar a encontrar com o Urano, porque ele está retrógrado. Quando ele começar a sim, ainda vai direto, ele ainda vai fazer uma quadratura exata com o Urano, certo? Sim, mas ainda vai demorar muitos meses. Já vai ser no lá próximo... para outubro, é que ele entra em direto. Sim, mas só vai fazer essa quadratura, julgo eu, para o próximo ano. Sim. Aliás, eu tinha aqui... não, mostrei foi no outro slide, mas vai ser provavelmente mais para o próximo ano. Portanto, podemos ver aqui, Saturno volta aqui até aos 5 graus, sensivelmente, e depois volta, reparem, será mais ou menos aqui dezembro de 2021, já estamos em dezembro, e depois a quadratura exata vai ser aqui por volta, é dezembro deste ano. Portanto, ainda temos agora depois um interregno, mas isto ainda vai próximo do Natal. Este momento impactante ali para dezembro. Ou seja, Jorge, portanto, o que o Urano nos está a mostrar, de alguma forma, o Plutão pode vir transformar, não é? Sim. Porque Plutão é transformação, portanto, não terá a ver com isso. Sim, aqui a questão é que é o Sol, não é? Portanto, este aspecto é um aspecto muito passageiro. O Sol está agora ali a fazer a oposição ao Plutão e depois vai-se embora. O Plutão até não está a fazer nenhum aspecto propriamente a um outro planeta mais lento.
Então, se repararem, se eu andar para a frente aqui com dias, não é? O Sol vai apertar exatamente esta oposição aqui no dia 17, ele anda cerca de 1 grau por cada dia, e depois, reparem, isto vai desaparecer. Depois, quando ele entrar ali em Leão, lá para o final do mês, 24 de julho, esta oposição vai se desfazer. Não quer dizer que isto não tenha impacto, mas é um impacto momentâneo, não é a mesma coisa do que aquela quadratura. Reparem que aquela quadratura do Saturno já está no céu há umas semanas e vai continuar ainda se aumentarmos aqui um pouco a orbe, não é? Ou seja, aqui a baliza dos planetas, dos aspectos, não é? Se repararem, esta quadratura ainda vai manter-se ali, não é? Portanto, é uma coisa muito mais duradoura. É o pano de fundo. Isto é um momento mais do presente. Lá está, pode servir como gatilho, não é? E aqui o gatilho pode ser exatamente isto, o medo. O medo da incerteza. Neste momento, não é? Falámos, vocês partilharam muito estas questões, não é? A questão da incerteza, do futuro, o estarmos à espera, não é? Para iniciar a nossa vida, retomar a nossa vida, voltar à nossa vida, mas lá está. Também já percebemos que há muita coisa que se calhar está a mudar e está a mudar bastante, e que se calhar a tal vida que nós queremos voltar, não quer dizer, se calhar não, alguma já não existe e se calhar até nem é muito positiva, não é? Portanto, já chegámos a algumas conclusões de coisas que precisávamos de mudar e que se calhar isto até é uma oportunidade para o fazer. E também já... Jorge, posso dizer só uma coisa? Sim, eu estava a ver o telejornal e estava a dizer, por exemplo, agora na Alemanha, no verão, não é normal, aparecerem cheias. E, portanto, situações meteorológicas assim um bocadinho não muito habituais. Isto também pode vir provocar este medo do que o Jorge está a falar e esta sensação momentânea de que está o aspecto entre o Plutão e o Sol, ou não? Sim, claramente, não é? Mas no fundo aí, Maria José, já são coisas que no fundo nós já sabíamos há muito tempo, não é? As alterações climáticas, e depois lá está. São estas coisas também, muitas das vezes, quando nós negamos determinado tipo de coisas, ou que temos, por exemplo, não é? E há muita negação em alguns círculos mais alternativos, digamos assim, por exemplo, das alterações climáticas, e que cada vez mais nós vemos isso a acontecer. E também já sabemos que se calhar já vamos atrasados em relação a fazer alguma coisa para. E o quão difícil também é mudar padrões, não é? Porque realmente, se quando bater esta pandemia já é um desafio gigantesco, como estamos a ver, e que implica a coordenação coletiva, o quão difícil isso é, então uma situação como combater as alterações climáticas é realmente algo massivo, não é? Ou seja, é como, ok, estamos aqui a combater uma pandemia, a tentar voltar ao business as usual, não é? Ou seja, há tudo como estava antes. E já percebemos que isso também não será uma coisa positiva, não é? E isso é um fator em cima, não é? Dizer, ok, isto não é agora acaba-se a pandemia e vai ficar tudo feliz e o mundo está resolvido. Temos problemas muito grandes e que estão-se a agravar cada vez mais. Um deles é esse, não é? Cada vez mais fenómenos extremos. Portanto, todos os anos já temos isso, não é? Já é o novo normal. Mas Temos estado louca, em... granizo durante agosto aqui em Portugal, não é? Colheitas que vão fora, não é? Pessoas que perdem negócios, no caso aqui da Alemanha. Portanto, é preciso realmente fazer mudanças, desde logo de um ponto de vista político. Felizmente isso está a acontecer, mas também nosso, não é? Os nossos comportamentos, os nossos consumos, o que é que consumimos, o que é que não consumimos, ou se calhar se consumimos demais, não é? E o que impacto é que isso tem, a nossa responsabilidade individual também nisso. Portanto, tudo isto é um pouco assustador, porque nos responsabiliza individualmente.
que é outra coisa que eu acho que estamos coletivamente também a viver, que é esta necessidade de, como também temos mais informação, também necessariamente estamos mais conscientes dos problemas e do nosso impacto, das nossas ações nesses problemas, também começa a ser difícil sacudir a água do capote, enterrar a cabeça na areia, não é? Portanto, fazer de conta que não é nada connosco. E isso é um grande desafio, é como, enfim, uma espécie de adolescência, não é? Vamos começando a ter mais poder, mais consciência, mais clareza sobre as coisas, mais informação, e isso também implica também mais responsabilidade, menos Pai Natal, não é? Menos fantasia, não é? Que realmente as coisas, alguém lá em cima está a resolver ou que tem uma fórmula mágica para que as coisas aconteçam. Urano em Touro está a abanar as estruturas com Saturno, não é? Portanto, todas essas tempestades também têm ligação com Urano em Touro, certo? Sim, 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 claro. Aliás, o Plutão, não é? O Plutão tem passado aqui por Capricórnio desde 2008, Sim, sim. tem Tem feito sido um estragos. processo que está agora a chegar ao fim, que é realmente o fim de uma era em termos de estruturas também, não é? O que é que fica? O que é que fica depois disto? De facto, está-se a ver o radicalismo e a necessidade de criar novas regras, Uhum. assim do dia para a noite, porque sim, sem pensarem muito. Por exemplo, é o caso do plástico, o caso dos combustíveis, para não falar de outros, em que querem impor determinadas regras quase radicais, sem passar por uma fase de transição, sem sequer pensarem na fase de transição e de fazer a passagem de forma menos violenta, por assim dizer. E, por exemplo, no caso dos combustíveis, ninguém ainda se questionou a questão das baterias dos carros elétricos, uma série de coisas que realmente nós estamos a empurrar com a barriga, mas temos que falar, temos que trazer para a discussão, e que está a ser difícil. E no caso de Portugal é a questão financeira, do que é que vai, como é que nós vamos pagar toda esta pandemia e tudo mais, e como é que nós vamos arrancar e alavancar para criar as tais estruturas, mais ou menos sem ficarmos com este medo medonho sem saber o que é que vai acontecer, do que é que vai acontecer daqui para a frente. E eu acho que o pior é, de É um facto, mundo as novo, pessoas não não é? tomarem as decisões certas na altura certa. Acho que é o pior, porque Exato, é um mundo novo, não é? E a questão é que, como também vemos isso na pandemia, e é isso que muitas vezes nos assusta, é que muitas vezes as autoridades, quem tem poder, também não são pessoas como nós, não é? Portanto, também não têm as respostas todas. Também não sabem propriamente, às vezes tomamos uma determinada decisão que achamos que é positiva e que depois aquilo subverte, não é? E que depois afinal tem consequências que nós não previmos, que não entendíamos que seria assim, ou que as pessoas também contornam, não é? Portanto, muitas vezes assume-se uma medida que toda a gente acha que é boa e depois vê-se que aquilo de facto já não é assim tão bom, não é? Porque há sempre maneiras de contornar, há sempre maneiras de dar a volta e há coisas negativas, por exemplo, lá está, ok, sim senhor, carros elétricos, e a questão das baterias, tudo bem. Enfim, vamos para o hidrogênio, se calhar agora o hidrogênio poderia ser uma outra alternativa, mas quem sabe se depois não descobrimos que há outro tipo de consequências. Tudo tem consequências, não é? Não haverá se calhar soluções perfeitas. E é isso que é angustiante, também não sabermos ainda com o que é que podemos contar. sim, E mas depois a muitas questão não vidas é que haver, ficam em stand-by, não é? a questão não é termos essas decisões que temos que tomá-las, a questão é fazê-las com a ponderação que os assuntos merecem, e vemos pessoas a tomarem decisões que não sabem ratas do que é que estão a fazer, e nós temos que dizer que sim senhor, e temos que ir na conversa, as vacinas e sei lá, tantos assuntos que nós estamos aqui, e eu acho que a revolta vem um pouco também disso,
o radicalismo, um que quer tudo para aquele lado, o outro não queremos nada disto. Então, Maribela, e é um bom exemplo daquilo que estávamos a falar há pouco do Saturno-Urano, não é? bota-se Ou seja, a questão é que, lá está, do ponto de vista de Saturno, e não é aqui para fazer a polarização, mas de alguma maneira tentar equilibrar um pouco, é que do ponto de vista de Saturno, não é? Quando nós estamos a ter que impor, a decidir regras, não é? Portanto, quem está no papel de Saturno, às vezes as coisas são um pouco cegas, não é? Portanto, implementamos uma regra, achamos que é boa, é positiva, e de facto isso vai atropelar liberdades, vai atropelar a vida das pessoas, vai ter consequências que poderão não ser tão positivas para alguns, que as pessoas depois também não gostam, não é? Basta dizer que é obrigatório para as pessoas de repente já não quererem, não é? Há essa reação, não é? Somos muito, e acho que é uma coisa positiva, não é? Sermos zelosos da nossa liberdade, não gostamos de imposições, mas muitas das vezes também quando não há imposição também não se cumpre, não é? Isso também é verdade que às vezes há coisas básicas que enquanto não forem proibidas não se cumprem. Enquanto não houver o polícia a dizer que vai multar, a pessoa continua a pôr o carro em cima do passeio, não é? Portanto, é sempre um jogo, não é? É sempre aqui uma... esta tal perspectiva entre Urano e Saturno, não é? ainda vai durar, não é? Ainda vai durar. Isto não é assim uma coisa tão nova, não é? Isto acontece, este ciclo de Urano-Saturno é uma coisa que acontece 10 em 10 anos, lá temos mais ou menos 10 em 10 anos, lá temos um face a face, não é? Destes dois. Agora, dentro desta situação tão desafiante que estamos a viver, isto torna a coisa ainda mais intensa. Até porque há aqui alguns barris de pólvora que entretanto fomos construindo, não é? Muito discurso polarizado, muito radicalismo, muita falsa informação, não é? Muita manipulação, e é isso também temos de ter aqui alguma atenção e algum cuidado precisamente com esta questão, o medo, não é? Falávamos há pouco do medo, porque o medo não é só, enfim, por exemplo, o medo da doença, o medo de adoecer. Então vou correr atrás, vou tomar uma vacina porque tenho medo de adoecer. Também pode ser o medo de não, não vou tomar a vacina porque tenho medo das consequências da vacina. Ou não vou tomar a vacina porque tenho medo que isso é uma coisa que alguém me está a impor. É medo, não é mesmo? Não é? Portanto, medo está em todas as facetas. Eu tenho que perceber se estou a ser reativo ou se estou a olhar para as coisas com alguma... Enfim, com alguma... Estou realmente a pensar pela minha própria cabeça, porque hoje em dia é muito fácil manipular isso, não é? Haver ideias às quais nós aderimos e achamos que são nossas, mas no fundo estamos simplesmente a ser levados pela emoção, não é? E não a olhar de uma forma objetiva. E até falámos disso, não é? No nosso céu de junho, falámos muito do Neptuno, e o outro anterior também, havia a falta de objetividade, muita nebulosidade. Portanto, eu penso que agora as coisas estão um pouco mais claras, não é? Mas não necessariamente mais, enfim, então mais polarizadas também, não é? Ok, para seguirmos então aqui para concluir um pouco a nossa reunião de hoje, eu queria ainda falar aqui de uma outra coisa que é um pouco polémica, não é? Lá está, é difícil não fazer polémica. E falámos aqui de vacinas e, portanto, eu diria que há aqui algo que realmente me fala da questão da cura. E cola aqui à questão das vacinas, porque é aquela que é mais óbvia agora, é a solução, não é? Que temos à nossa frente, não é? E que coletivamente está a apostar. E vou fazer aqui desde logo uma ressalva também, qual é a minha posição, não sou neutro nessa perspectiva.
eu já tomei a primeira dose e vou tomar a segunda e acho que, enfim, não gosto de vacinas, não gosto de tomar vacinas, acho que ninguém gosta de tomar um medicamento quando não está doente, mas pronto, é o meu contributo, digamos assim, para também não serem os outros cobaias por mim, mas, enfim, também eu, de alguma forma, contribuir com a minha cota parte de risco para, enfim, tentar resolver a coisa. Se é essa a resolução ou não, não sei, mas parece ser a única ou melhor, ou aquela que pelo menos parece estar a funcionar. Os dados todos indicam isso. Agora, é interessante porque cura, a perspectiva da cura, tem muito a ver com Kiron. Não é? Temos aqui o Kiron, que tem estado a fazer aspectos muito harmoniosos, muito interessantes, aqui exatamente a esta mesma quadratura. Não é? Reparem que temos ali um sextil ao Saturno, e portanto o Kiron tem estado aqui desde o início do ano, e até há aqui um paralelo, não é? Eu estou aqui a falar da vacina exatamente porque é realmente aquilo que é a única solução que veio, não é, em termos coletivos, e de facto parece haver aqui um paralelo do ciclo de Kiron com a questão da vacina, que trouxe uma certa esperança, uma aposta precisamente nessa vertente. Segundo dizem, também estas vacinas não estão a abrir caminhos para outras questões de oncologia e outras coisas mais. Não sei se é verdade, se é mentira, Claro. Mas é o que se ouve os cientistas dizerem, não é? Tudo isto é muito novo, não é? Exatamente. Daí o risco. Mas também estamos numa situação, de facto, muito arriscada, não é? Em termos coletivos. Exato. Podemos às vezes esquecer-nos um pouco, não é? Quando passámos ali, pelo menos aqui em Portugal, fevereiro, eu acho que todos tivemos assim um baque, não é? Portanto, às vezes depois é fácil esquecer, não é? Esquecer aquelas filas de hospitais, as pessoas a morrerem todos os dias. Hoje, se calhar já passou um pouco. Não está assim tão longe, não é? Acho que é difícil esquecer essa situação. Sim, mas nós temos tendência, não é? Tendência às vezes para, ok, já passou, então apaga, não é? E esquecer. A não ser aquelas pessoas que estiveram mais ou doentes ou tiveram pessoas doentes próximas e que viveram de uma forma pessoal todo este drama. Às vezes é fácil esquecer. Nós vemos isso, não é? Vemos as pessoas a relaxarem de uma forma que se calhar, pronto, não haveria tanta necessidade, não é? Podemos relaxar. No fundo, nós estamos a passar aquilo que passaram há 100 anos, não é? Com a febre espanhola. É um bocadinho diferente, claro, porque somos diferentes, estamos noutro mundo, mas é um bocadinho assim, não é? Claro, e outras ainda mais dramáticas, não é? Em que um terço da população, na peste negra, um terço da população europeia morreu, não é? Um terço. Exato. Esta questão das pandemias acho que vai ser agora o prato quente daqui para a frente, não é só esta, depois isto vai ser continuado, infelizmente parece, não é? A não ser que consigamos aí descobrir a pólvora. Claro, reparem, esta situação também é interessante, não é? Este investimento na cura, como é que foi possível? Uma coisa, claro que tem sempre muitos riscos, mas de facto, havendo esta concentração e esta aposta e este investimento em procurar uma cura, foi possível fazer uma vacina em meses. Exatamente. Então, será que também não seria possível encontrar cura para outras coisas, não é? Havendo este investimento. Portanto, isto também dá-nos que pensar, não é? Dá-nos que pensar. Muitas das vezes o nosso investimento, a nossa criatividade é que enfim, não é uma coisa premente, não é? Não estão a morrer pessoas de cancro assim às dezenas, no mesmo país, não é? Às dezenas todos os dias, que se calhar até estão, não é? Todas as dezenas se calhar até estão, mas nestes milhares todos, não é? Nesta coisa tão forte, com estes números, se calhar, não é? Torna a coisa premente, não é? Mas isto, portanto, para dizer o quê? Para dizer que aqui o Kiron, reparem, ele tem ali um S5, quer dizer que ele parou.
Portanto, hoje ele está parado e vai começar a ficar retrógrado. E eu acho que isto é aqui um momento também que nos pode levar a... Não quero estar a fazer previsões, não é, sobre estas coisas, porque não sei se isso será propriamente muito útil, e é um tema delicado e não quero condicionar ninguém, nem eu não sei, não é? E, portanto, não vou estar aqui a jogar totoloto com estas coisas, mas pelo menos numa perspectiva interna para cada um de nós, isto pode levar a que possamos ter algumas reservas ou algumas reequacionarmos como é que isto se cura, não é? Que tipo de caminho é que temos pela frente para sair disto, para curar isto. Porque o Quirón retrógrado pode indicar aqui, de facto, que alguma coisa pode andar um bocadinho para trás, não é? Pode haver dúvidas. Ou não quer dizer que a vacina não funcione, parece que funciona, não é? Todos os dados indicam isso, mas pode haver resistência, não é? À vacina, e as pessoas ao não se vacinarem também isso não funciona. Ou já sabemos que há outros países, enfim, em Israel está-se a dar uma terceira dose, há outros países que nenhuma têm, portanto isto também não funciona, não é? Enfim, então há aqui algumas coisas que vamos ter que reequacionar. Medos também que surgem. Hoje, por exemplo, surgiu uma notícia de um lote da Janssen que foi suspenso porque houve pessoas a desmaiar. Portanto, isto é um tema muito sensível e pode, de facto, boicotar aqui o que quer que seja que esteja em marcha, não é? Para esta cura. Reparem que também estamos a falar de Quirón em Carneiro. E Carneiro, portanto, tem muito a ver com a ferida. Ele já está em Carneiro há bastante tempo, não é? É um planeta lento, mas tem muito a ver com a questão individual. Não é? Carneiro é a minha individualidade, a minha liberdade individual. Então, a ferida também aqui, e Quirón tem muito a ver com o altruísmo, não é? Com a capacidade de eu dar de mim em relação ao coletivo, um sacrifício, não é? Em relação ao coletivo. Então isto também fala um pouco, não é? O que é que eu estou individualmente predisposto a sacrificar para o coletivo. Ou o que é que o coletivo vai pedir de mim, não é? Que eu sacrifique. Portanto, é muito este diálogo aqui a fazer, penso eu, e que pode agora nos próximos tempos tornar-se mais premente. Oh Jorge, e mesmo a pandemia trouxe muito a questão das pessoas, o que é que era importante para as pessoas. Acho que a pandemia trouxe muito esta questão do que é que realmente interessa para cada um. Uhum. E eu acho que desde março do ano passado que a pandemia chegou, as pessoas têm-se questionado mais o que é que vale a pena na vida e a finitude da vida que parece que as pessoas tinham esquecido. Uhum. E o Quirón aqui não terá também a trazer individualmente a cada um a sua ferida, a sua questão mais interna, que no fundo a pandemia veio revelar. Ok, muito bem. Sim, porque o Quirón ele circula no sistema solar entre Saturno e Urano. E, portanto, ele tem muito a ver simbolicamente com a ferida, A falta de que é liberdade. o acordar do tal rebanho. Como, Maribel? A falta de liberdade, da nossa liberdade. Aqui neste caso em Carneiro, não é? Aqui neste caso em Carneiro. Mas de uma perspectiva mais ampla, tem muito a ver com esta perspectiva de uma certa de uma individuação. O que é uma individuação? É de alguma forma eu ganhar consciência sobre a minha individualidade face ao coletivo. E quando digo ao coletivo, é o coletivo saturnino, portanto, as regras da sociedade e os objetivos da sociedade. E, portanto, naturalmente, quer eu acho que faço isso ou não, normalmente todos nós vamos um pouco, temos aquela perspectiva do que é ser bem-sucedido, o que é a vida é sobre conseguir isto ou sobre conseguir aquilo, não é?
E, portanto, quando nós, ou às vezes quando conseguimos isso e depois de alguma forma chegamos àquela crise da meia-idade, muitas das vezes, e ok, eu já consegui aquilo que eu queria, os meus objetivos, e agora? Não é? E, bem, se calhar, não é? E de alguma forma há uma crise. Porque o retorno de Saturno acontece por volta dos 51. 50, 51. Portanto, tem muito a ver com isto, não é? Tem muito a ver, muitas das vezes, nós movimentamos a nossa vida, naturalmente, isto é natural, não é? Para um conjunto de realizações que estão estipuladas pela sociedade e que nós fazemos parte dessa sociedade, não é? E, portanto, contribuímos e queremos também fazer parte, mas depois há sempre aquele momento, ok, mas para que é que isto serve, não é? Ter dinheiro, ou, pronto, normalmente ninguém questiona assim tanto a questão de ter filhos, mas às vezes lá internamente pode haver... Será que realmente fui um bom pai ou uma boa mãe? Isso é mais óbvio, não é, de questionarmos. Será que era isto que eu tinha em mente quando quis construir uma família? Se calhar, bem, não era tanto isto, ou se calhar isto não me trouxe, não me preencheu aquilo que eu achava que ia preencher. Portanto, há sempre ali todo um conjunto de dúvidas que nos catapultam, digamos assim, também para esta percepção mais individual de mim próprio, o que é que eu realmente quero para lá dessas normas às quais eu aderi, não é? Ou então que eu fui rebelde e quis fazer o contrário, mas o querer fazer o contrário ainda assim é manter aquilo como referência, não é? Jorge, desculpa, o retorno de Saturno aos 50 anos? Retorno de Quiron. Disse Saturno. De Quiron, o retorno de Quiron. Se eu disse Saturno, peço desculpa, é Quiron. Agora estava a fazer... Não, o Quiron é que, pronto, é esta perspectiva, não é? Então, claramente o Quiron tem a ver com isso, tem a ver com essa ferida. E agora, Maria José, exatamente, não é? Como nós, de alguma forma, foi-nos um pouco retirado a vida do dia a dia, não é? Portanto, o tal, a normalidade da nossa vida, e de repente começámos a questionar: bem, mas estou a trabalhar para quê? Se calhar consumia isto, consumia aquilo, consumia outro, agora não vou a uma loja, agora se calhar já vamos, mas quando tivemos o ano passado, por exemplo, em confinamento, aqueles meses todos, sem ir comprar coisas, não é? Sem ir numa loja, sem ir a um centro comercial, por exemplo, se calhar eu ia lá para preencher qualquer coisa e agora se calhar vejo que se calhar isso pode não ser tão importante. Por exemplo, dá um exemplo assim, não é? Como surge. Ou se calhar trabalhar e não via os meus amigos, se calhar agora vejo o quanto era importante essa parte e que não estava a dar realmente tanto espaço na minha vida, ou estar com a família. Enfim, exatamente questionarmos isso. E, portanto, isto catapulta e vem intensificar processos de individuação. E essa individuação implica exatamente essa ferida, não é? A ferida de nós acordarmos um pouco, despertarmos um pouco em relação às questões, não é? Às coisas que nós queríamos fazer com a nossa vida ou que achávamos que era isso que queríamos. Não é? E, portanto, aqui a ferida especificamente tem muito a ver com uma espécie de individualidade, não é? Uma coisa, se calhar, um pouco mais egóica. Ok, liberdade. Mas liberdade para quê? Poder, liberdade de expressão, não é? Mas liberdade de expressão para quê? Não estou a dizer que não é boa, não é? De maneira nenhuma. Mas questionarmos também, okay, para que é que eu quero liberdade? Liberdade serve para quê? O poder fazer aquilo que eu quero, ok, com que objetivo? Para que é que isto serve? O que é que eu vou fazer com isto? É criativo, é bom, é positivo, não é? Ou é uma questão egóica? Porque Carneiro é muito isso, não é? Muito eu. Bem, mas já estamos bastante avançados na hora. Eu queria ainda só ver aqui convosco a lua cheia, que é um momento também normalmente, não é, de catarse em relação ao ciclo mensal. E é interessante porque a lua cheia vai acontecer exatamente ali perto do Plutão. Ou seja, o Sol já está em Leão, portanto é uma lua cheia que acontece em Aquário. Sol em Leão, Lua em Aquário, mas acontece aqui umas horas depois dela passar aqui pelo Plutão. E o Sol ainda está naquela oposição um pouco com o Plutão. Então parece ser uma lua cheia intensa, não é? E bastante
que vai mostrar, se calhar, ou revelar tudo aquilo que temos estado aqui a falar, se calhar alguns medos, algumas coisas profundas com as quais nos temos que nos confrontar. E, portanto, não é dizer sempre isto é sempre intenso, de facto, estamos a viver períodos muito intensos e eu acho que este não, enfim, ainda não estamos aqui numa fase de aligeirar esta tensão. Eu penso que ela vai continuar, mas a ideia é aproveitarmos estes momentos, tirarmos daqui alguma aprendizagem positiva. E, portanto, esta intensidade pode nos levar a aprofundar coisas sobre nós, a olhar para fantasmas nossos, se calhar... Até porque temos o Sol e Marte em Leão, não é? Temos o Nessa Sol altura. e o Marte ali mais ao fundo, não é? Eles vão se juntar. Sim, os dois em Leão, muito eu. Sim. Mas é uma fase anual, não é? Portanto, é uma fase anual, todos os anos temos nesta altura esta ênfase muito no Leão. Portanto, uma fase, pronto, pelo menos aqui no hemisfério norte, não é? Que temos o verão, sempre uma altura de férias, de querermos descanso, queremos o lazer, aproveitar para descansar e para fazer alguma festa, não é? Portanto, é muita questão do leão, é uma coisa também muito virada para nós, para a nossa satisfação, portanto, é natural que assim seja. Agora, reparem, não é aquela lua ali do outro lado e com aquele Plutão, porque esta lua cheia acontece todos os anos também, não é? A lua cheia de Aquário, mas pode indicar, e depois temos o Saturno também, que logo a seguir a Lua vai encontrar, portanto temos as tais limitações, não é? Se calhar não vai ser a festa que queríamos, ou se calhar essa festa pode ter consequências que se calhar não seriam positivas, não é? Temos que ter aqui muita atenção nesse diálogo, nesse equilíbrio, para de facto não... Estava a ler um post, por exemplo, de alguém que estava a colocar no Facebook de uma pessoa que foi um casamento, não é? Que tinha um teste positivo, falsificou o teste e depois infectou uma data de gente, incluindo crianças, portanto, por exemplo, não é? Não estou a dizer que é isso que temos tendência para fazer, mas Leão pode ter um pouco isso, não é? Esta coisa de às vezes fazer de conta que não está tudo bem, não é? E às vezes inconscientemente não ver o que está, não cumprir determinado tipo de restrições ou regras ou de alguma forma não deixar de fazer uma coisa que me apetece muito só porque pelas consequências que isso pode vir a ter, não é? O fogo não é muito assim, o fogo é instantâneo, é do momento, portanto então podemos também ver um pouco isso, não é? Vemos aqui alguns excessos, alguns exageros, alguma dificuldade em não ter aquilo que queremos, não é? E o tal cansaço pode nos levar para isso também, por um lado mais explosivo. E pronto, é isto que são estes os pontos que eu destacaria aqui no nosso mês. Penso que falámos assim de uma série de coisas, de uma forma abrangente. Não sei se tem alguma dúvida, questão, comentário. Obrigada, Jorge, foi interessante ouvi-lo. Ok, Maribel, obrigado. Obrigada também. Obrigada. Obrigada, Boa e as noite a senhoras. todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Jorge. Um beijinho e melhoras. E obrigado também, obrigado. Sim. As melhoras. Espero que passe Até ao rápido. próximo. Gengibre, um chazinho de gengibre. Obrigada. Bentinho, Ok, também costumo fazer, acho que sim, acho que é uma boa dica. Obrigado. E alergias. curcuma também. Exatamente. Adeus. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada.